Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Iblete. Eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos estar falando sobre apostasia. O que é apostasia? O que a igreja cristã ela tem feito a respeito sobre a apostasia, sobre a heresia? O que os líderes têm falado, têm nos ensinados dentro do templo? O que devemos fazer? O que a Bíblia relata a respeito sobre apostasia? O que é apostasia? Antes, eu faço aquele grande pedido, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, aperta o sino de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. O que é apostasia? Qual é o significado de apostasia? O que a Bíblia diz, pastor, sobre a apostasia? O que a igreja cristã tem feito para lutar e enfrentar esses casos sobre os apostados? E na época dos apóstolos, pastor, como eles trataram isso? Como devo fazer para entender o que é apostasias e quais são as suas implicações, né? Então vamos para um texto, Deuteronômio, capítulo de número 13, vamos ler o 13. Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos, sirvamos a outros deuses que não conheceste. Eu tenho diversas passagens bíblicas, referência, para poder citar sobre a apostasia, mas o Espírito Santo guiou-me aqui no quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, para poder dar início a esse trabalho. Eu tenho aqui referências bíblicas, 1 Timóteo 4:1, eu tenho 2 Timóteo 4:4, 2 Tessalonicenses 2:3, 2 Pedro 3:17 e o próprio Cristo Jesus alertando sobre a apostasia, Mateus 24:9 ao 12. Depois você passa lá e confere o que a Bíblia fala nessas outras passagens sobre a apostasia, sobre a heresia. O que é, pastor, apostasia? Apostasia é nada mais nada menos do que o abandono, a deserção da fé de forma consciente. Aquela pessoa que definitivamente ela deixa a verdade de Cristo e ela literalmente abandona tudo. A expressão do estado, que podemos dizer, é um estado de rebelião contra o próprio Deus, ou seja, ela abandonou os seus mandamentos. Então, queridos, como eu devo lutar, como eu devo fazer como servo do Senhor para não cair, né, ou não dar ouvido a essas pessoas, porque elas estão pregando, elas estão anunciando, elas estão escrevendo livros e elas estão nos hinos. Então eu preciso, através do Santo Espírito de Deus, pedir orientação àquele que vive, àquele que reina, àquele que tem nos tirado da casa da servidão e tem nos instruído através de sua palavra. E através de sua palavra nós temos que segui-la com orientação, seguir com dedicação para não cair. A Bíblia, ela exorta sim. A Bíblia, ela dá essa exortação para que nós não venhamos a seguir esses segmentos dos apostatas. As pessoas que desertam, e uma vez aquele que deserta, ele vai tentar de qualquer maneira te seduzir para que você também venha sair da presença do Senhor, para que você também venha desertar da fé em Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, versículo de 1 ao 3, eu só vou ler rapidamente para nós entendermos um pouco melhor. Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós falamos muitas das vezes
sobre a vinda de Cristo, sobre o Apocalipse, e para falar de todos os eventos apocalípticos, antes disso, o apóstolo Paulo, ele relata que antes de acontecer todos esses eventos que nós conhecemos, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse, é preciso que aconteça a apostasia vem, a heresia vem, e nós precisamos trabalhar isso para que nós venhamos guardar os nossos irmãos na fé e esses irmãos ficarem firmes na presença do Senhor. E sabemos que cresce de uma maneira ordenada, e esses irmãos que desertam, a deserção ela acontece por algo, isso no decorrer da sua caminhada, no decorrer dos anos, isso vai batendo um esfriamento e essa pessoa acaba deixando a fé em Cristo, deixando a fé em Deus e abandona. Então, por ter acontecido na sua jornada, ou não aconteceu da maneira que ela desejava, né? Profecias que ela ouviu e não aconteceu, e isso vai acumulando informação negativa dentro dela, e ela vai imaginando, né, que Deus não é com ela, que ela só vê coisas acontecendo na vida do A, do B, do C, mas na vida dela não. Ela não consegue enxergar mais Deus na vida dela, então ela abandona e começa a dizer que vamos deixar isso de lado. Que negócio é esse de seguir a Deus se as coisas não acontecem? De fato, algumas coisas demoram um pouco para acontecer e não acontece da maneira que nós imaginamos. Nós temos uma mente pensante e por pensar e ter essa mente pensante, nós imaginamos coisas e formamos em nossa mente, imaginamos daquela maneira que poderia acontecer, e nem sempre vai acontecer da maneira que nós queremos. Então, daí surge, né, a apostasia. Então, no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, vai surgir os falsos mestres, pessoas que pregam fábulas, alegorias antibíblicas, proclamam um falso evangelho. E as pessoas vão caindo nesse conto, corrompendo o entendimento de servos e servas do Senhor. Essas pessoas, elas estão no púlpito, em muitas igrejas, estão nas pregações que muitos escutam, nos livros que muitos leem, nos hinos que muitos escutam. Então, daí em diante, vem surgindo também novas igrejas, novos líderes. E eu falo desses novos líderes porque eles não aceitam, né, ser corrigido pelos seus pastores, por sua liderança. Então, por não concordar a visão bíblica que Deus tem dado, e nós vemos de uma forma isso estrondosa, muitas igrejas sendo abertas, muitos ministérios novos surgindo. Pastor, o que tem a ver abrir igreja? Eu já ouvi muitas pessoas dizer, é melhor que abra 10, 20 igrejas. Eu já não concordo que abra tantas igrejas assim, porque muitas das vezes nós temos muitas igrejas, mas líderes que estão de frente a essas igrejas que na verdade não foram chamados para ser líder, não foram chamados para apacentar, não foram chamados para estar de frente à obra do Senhor. Então daí está no perigo aquela pessoa que ela não consegue sentar para ouvir a palavra do Senhor, ela só quer pregar, ela só quer ensinar, ela só quer ser ouvida, e daí está num grande perigo, porque ela vai ensinar de maneira errônica, né, todos os ensinamentos que os nossos pais na fé construíram, e vai distorcer. É por isso que nós vemos muitos irmãos nos dias atuais decepcionado com a igreja, decepcionado com o irmão, porque esse irmão ele não foi tratado, mas ele quer tratar alguém. Como vou ensinar alguém se eu não passei por uma escola? Como vou
trazer ensinos bíblicos para alguém se eu antes não aprendi, se eu antes não dei ouvido à minha liderança, né? Antes dos apóstolos, eles serem apóstolos, eles eram seguidores de Cristo, eles aprenderam com Cristo. Tudo aquilo que o Senhor ensinou para eles, eles colocaram em prática. O próprio Paulo, o apóstolo, chamamos o apóstolo dos gentios, foi aquele que disse: tudo que eu aprendi com ele. Então, tudo que eu aprendi com Cristo, eu vos dou, eu vos ensino. Então é preciso sim aprender antes de estar de frente. E nós temos diversas igrejas, diversas lideranças abrindo igrejas, ensinando um falso evangelho, contando fábulas, e muitas pessoas caindo nos contos desses falsos mestres, falsos doutores. Então, precisamos ficar atento a isso. Existe, pastor Everaldo, diferença entre apostasia? Existe diferença entre apostasia e heresia? A apostasia é uma coisa, a heresia é outra coisa? Nós podemos sim confirmar que a heresia ela está intimamente ligada à apostasia, ou seja, elas trabalham junto. Uma pessoa, um herético, ele vai ser aquela pessoa crítica, ele vai trazer para a comunidade cristã um ensinamento, né, completamente oposto dos ensinamentos bíblicos. Então, definitivamente, uma pessoa herética ou um apostata é aquela que rejeita o ensinamento de Cristo, o ensinamento do Senhor. Então, temos que priorizar um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho sem distorção, irmão. O evangelho genuíno é aquele evangelho que vai te confrontar, é um evangelho que vai trazer você para a realidade, vai mostrar você que você está no caminho errôneo, que você precisa se consertar, que você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de estar no meio da sociedade. Então, o evangelho verdadeiro, ele vai sempre te confrontar. Ele vai fazer você ter vergonha do que você fazia antes. Então, ele vai fazer mudança em ti, irmão. Então, precisamos ter cuidado com esses ensinamentos, essas opiniões contrárias, né? Que trazem fábulas e não o evangelho de Cristo. O apóstolo João, ele também fala a respeito de um pecado que traz para a morte, né? Aqui no livro de Deuteronômio, no versículo 13, diz: homens malignos saíram do meio de ti e incitaram moradores, dizendo: vamos e sirvamos, né? Mas aqui na parte de cima, diz assim, no versículo 10, apredejá-lo-ás até que morra, pois procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou, né, da terra do Egito, da casa da servidão. Então, existe sim, e esse pecado da apostasia, esse pecado da heresia, são pecados da morte. Quando eu falo da morte, a morte espiritual. É muito difícil nós trazermos de volta um apostata, a pessoa que ela tem o conhecimento, ela conhece a verdade, e é muito difícil trazer essa pessoa de volta ao evangelho. Se você for pregar, ou já teve experiência de pregar o evangelho para um apostata, você vê quão é difícil. Ela vai se dizer assim: eu conheço essa passagem, eu conheço esse evangelho. Ela não consegue ouvir, ela tampa o ouvido e ela sempre vai querer trazer algo para você. Ela não consegue ter a paciência de ouvir o evangelho, irmão. Então, há momentos na nossa vida, sim, que nós precisamos sentar, ouvir e aprender. E até hoje, mesmo sendo pastor, mesmo sendo professor, eu ainda sento para ouvir. Né? Melhor, irmão, nós ouvirmos. É melhor nós
sermos aluno e aprender. E nós vemos o próprio Paulo, ele muito próximo, né, de findar a sua carreira, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, né, antes que venha o inverno, ele pede a capa, ele pede o livro, ele pede os pergaminhos, porque ele quer aprender um pouco mais. Então vamos procurar aprender, procurar ouvir, vamos procurar ser humildes, né, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que é um curto tempo para trazer detalhadamente, e eu oro muito a Deus, para Deus dar estrutura para que eu possa fazer algo melhor e lançar nos vídeos, versículo por versículo, estar citando, ensinando melhor. Mas temos que acordar, ficar muito ligado, porque tem muitos apostatas em nosso meio pregando, cantando, escrevendo livro, e nós precisamos acordar para isso. A igreja precisa acordar para esse meio que está aí. Então, gostou desse vídeo? Quer mais sobre esses vídeos? Comenta, compartilha, e através do seu comentário eu vou vendo o que vocês querem, e o que o Espírito for guiando, nós vamos lançando aqui no vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilha e aperta o sino de notificação. Deus seja louvado na sua vida. Fique na paz, até o próximo vídeo.